Boa tarde. Hoje é dia 6 de dezembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes aqui são eles, o Luiz e a Nicole Ferraz. E temos como convidada a Sofia, do 8º ano. Temos 3 alunos que estão no ensaio, daí se eles assistirem a aula, depois eles enviam para mim, ficam com presença, né? Assim como os alunos que faltaram, porque toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde os alunos, quando faltam, podem fazer as atividades de compensação de ausência. 30ª aula do 4º bimestre. Deixa eu contar um negócio para vocês dois. É a última aula do 4º bimestre. Daí a gente vai voltar a fazer as atividades do 3º bimestre, não deu tempo da gente fazer, certo? Já é igualzinho ao 8º. O 8º já está assim, né? Tema da nossa última aula prevista lá no Centro de Mídias: medida do comprimento da circunferência. Então, ó, lembra que na aula anterior a gente viu que circunferência é o contorno. Sofia, presta atenção. O contorno é a circunferência, né? E a parte interna é o círculo. Quando ele fala o comprimento, é a mesma coisa que você dar um corte aqui e esticar. Ele vai ficar em linear. Então esse comprimento é o que faz a circunferência, certo? Material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Conteúdo: medida do comprimento da circunferência. Objetivo: estabelecer o número π como a razão entre a medida do comprimento de uma circunferência e seu diâmetro. Então o π é a razão. Razão é o resultado de uma divisão. Vamos lá, continuando. Então o π é igual à medida da circunferência dividida pelo diâmetro, certo? E aí você descobre o valor de π, que é um valor irracional. A habilidade é a EF07MA33. Estabelecer o número π como razão entre a medida da circunferência e de seu diâmetro, para compreender e resolver problemas, inclusive os de natureza histórica. Certo? Olá, para começar, vamos experimentar. Na aula de hoje, queremos demonstrar a forma prática que, para qualquer circunferência, quando dividirmos o seu comprimento pelo diâmetro, dividirmos o seu comprimento, a circunferência no caso, pelo seu diâmetro, o resultado é constante e vale aproximadamente o número π. Como que eu leio isso aqui? Π. É uma letra grega, tá? π. Então, para começar o nosso experimento em grupos, nós 4 aqui, né? Procurem por objetos circulares, tais como copo, garrafa, anel, lixeira, tampa de lixeira e etc. Certo? Selecionem também barbante, calculadora e o uso de régua ou fita métrica. Então preste bem atenção como que vai ser a atividade. Nós vamos precisar usar um barbante, esse eu peço lá na direção, e régua. Régua eu tenho ali, vocês devem ter também. Barbante alguém tem? Daqui a pouquinho a gente dá uma olhada lá. Vamos só ver aqui, daqui a pouquinho eu aperto o pause. Circunferência e círculo. A circunferência é uma linha fechada em que todos os seus pontos estão à mesma distância do ponto central. O círculo é a área, a região interna limitada pela circunferência. Tá bom? Foco no conteúdo, o número π. Matemáticos do passado perceberam que, quando dividimos a medida aproximada do comprimento
de uma circunferência qualquer pelo seu diâmetro, obtemos um número decimal com infinitas casas não periódicas. Esse número foi denominado de π e é representado pela letra grega π. Então, quando você pega a circunferência e divide pelo seu diâmetro, chegamos no valor irracional, que ele é representado pelo valor aproximado de 3,14, e a letra grega que representa ele é a letra π. Então lá, na prática, é uma atividade só na prática, presta atenção. Primeiro passo, em seu caderno construa uma tabela conforme a sugestão a seguir. Você vai por objeto, vai deixar duas linhas para escrever o objeto que vocês vão fazer. Comprimento, ou seja, comprimento de quem? Da circunferência. Vai descobrir o diâmetro. Como que vocês medem a circunferência? Já pararam para pensar nisso ou não? A tampa, a boca do lixo lá, como que vocês vão medir a circunferência dele? Com um barbante. Isso, com uma fita métrica em volta da boca do lixo. E o diâmetro? Diâmetro você vai medir de um lado até o outro, imaginando ele passando pelo centro. Pode ser uma linha, pode ser com a linha também. Só que ela tem que passar. Pode ser assim? Não, ela tem que estar passando pelo centro. Daí você vai falar, mas como que eu vou achar o centro do lixo? Você vai imaginar mais ou menos. Ou você vai procurar a maior corda, que isso aqui é uma corda, né? Você vai andando aqui assim e esse fio vai andando para cá. A hora que ele atingir o tamanho máximo é o diâmetro, tá? A maior corda de uma circunferência é chamada diâmetro. Aí você vai dividir o comprimento pelo diâmetro e vai achar um valor, tá bom? Então eu vou apertar pausa, enquanto isso vocês constroem a tabelinha aí. Eu vou buscar barbante lá na secretaria. 5. Então o objeto é lixeira, mais especificamente a boca da lixeira, não é verdade? Qual foi o comprimento que nós chegamos? De aproximadamente 101,5 centímetros. O diâmetro, eu estava olhando lá, deu aproximadamente 32,3 centímetros. E aí, qual o resultado da divisão do comprimento pelo diâmetro? Vamos fazendo a calculadora, porque vai dar um número irracional, não vai ter fim. Então vamos lá, vou jogar na calculadora aqui, ó. Comprimento é 101,5 dividido por 32,3. Quantos que deu lá? Olha lá na tela. 1,424,1,486. Eu vou usar aproximadamente 3,14, tá bom? Então deu aproximadamente 3,14, que é o valor do π. Certo? O que mais que tem circular aqui pra gente medir? Ventilador. Vamos usar o ventilador, tá bom? Deixa eu só passar aqui para a próxima, que eu acho que a próxima vai orientar o que a gente tem que fazer. Também tem duas. Olha lá, segundo passo, meça cuidadosamente os comprimentos da circunferências e diâmetros de cada objeto selecionado por seu grupo e preencha as 3 primeiras colunas da tabela. Olha lá, nota, para facilitar as medições, meça o contorno de cada objeto com o barbante e em seguida coloque o barbante sobre uma régua para ver a medida indicada. Nós já fizemos, né? A primeira é a lixeira. Aqui eles fizeram um exemplo, fundo da lixeira, 74 centímetros. Então, se você pegar a calculadora e fazer o exemplo deles, 74 dividido por 23,5 vai dar aproximadamente também 3,14. Então dá aproximadamente 3,14. O exemplo que nós fizemos foi a boca da lixeira da nossa sala. Ela tem 101,5 metros, não, centímetros, e o diâmetro dela era de 32,3 centímetros.
Ao dividir, deu aproximadamente 3,14. Agora nós vamos apertar pausa e vamos achar outra coisa circular aqui que dê para a gente medir a circunferência e o diâmetro, certo? Continuando. Boca do copo. Quantos que ela tinha de comprimento da circunferência mesmo? 19,5 centímetros. E diâmetro 6,2 centímetros. Ao fazer na calculadora essa divisão, vamos lá? Deixa eu puxar, cadê a calculadora? Aqui. Vamos lá. 19,5 dividido por 6,2. Quantos que deu aproximadamente? 3, é por causa do número π. O número π é sempre o resultado da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Ele dá sempre aproximadamente 3,14, porque eu não consigo medir exatamente o milímetro dela, porque o valor do π é exatamente a circunferência dividido pelo diâmetro. Então deu aproximadamente 3,14. Só para lembrar, como que eu chamo esse número que é aproximadamente 3,14? Que é a divisão da circunferência pelo diâmetro. Π é um número constante, ele sempre vai ser esse mesmo valor. Porém, ele é um número irracional, ninguém sabe quando que ele vai ter fim. Ele não tem fim e ninguém consegue descobrir um padrão que ele pode seguir. Certo? Olha lá, o exemplo que eles deram deles lá, eles pegaram a circunferência e dividiram pelo diâmetro. Deu 3,14 aproximadamente. Certo? Olha lá. Quarto passo. Observe os resultados obtidos na última coluna e verifique se de fato a afirmação abaixo é verdadeira. Então presta atenção para falar para mim se é verdadeiro ou não. Para qualquer circunferência, quando dividirmos o seu comprimento pelo seu diâmetro, o resultado é constante e vale aproximadamente o número π. É verdadeiro ou é falso isso? Verdadeiro. A circunferência dividido pelo seu diâmetro sempre vai dar um valor aproximadamente de π. Por que não dá um número exato de π? Porque você não consegue medir a circunferência exata, tá bom? Foco no conteúdo ainda. Medida do comprimento de uma circunferência. Acho que já verificamos, agora, né? Acho é difícil. Agora que já verificamos que circunferência dividido por diâmetro é igual a π, podemos realizar essa expressão para resolver situações problema em que se deseje determinar o comprimento de uma circunferência C, desconhecendo a medida de seu diâmetro, D, ou do seu raio R. Organizando matematicamente a expressão, temos π é igual a circunferência dividido pelo diâmetro. Podemos falar que é o seguinte: a circunferência é igual, o diâmetro está dividindo, passa para o outro lado, contrário, isso, multiplicamos, diâmetro vezes o π. Então, se eu quero descobrir a circunferência e eu tenho diâmetro, eu faço circunferência igual diâmetro vezes o π. Ah, professor, mas eu não tenho diâmetro, só tenho raio. Então você faz circunferência igual, o diâmetro é a mesma coisa que 2 vezes o tamanho do seu raio. 2 vezes o raio vezes o π. Então todas essas expressões servem para descobrir o tamanho da circunferência. Se você tiver o diâmetro, multiplica diâmetro vezes 3,14. Você acha o tamanho da circunferência. Se você não tem o diâmetro, mas tem o raio, faz 2 vezes o raio vezes o π. 2 vezes o raio dá o tamanho do diâmetro, não é mesmo? Vamos ver se tem algum exercício sobre isso. Olha lá. A expressão para o cálculo do comprimento da circunferência são todas essa daqui. Essa aqui é conhecida por causa do raio. Comprimento da circunferência é igual 2 vezes o π vezes o raio, certo? Foco no conteúdo. Exemplo:
Determine o comprimento da circunferência C de uma lixeira circular cujo raio mede 11,75. Então, ó, presta atenção. Alguém falou lá, o Luiz, mediu a boca da lixeira lá e falou assim: professor, eu não sei, mas o raio vale 11,75. Qual é o tamanho da circunferência dessa lixeira? Sabendo só o tamanho do raio. Quem copiou a fórmula agora há pouco sabe falar. Circunferência é igual... Acabei de falar. Não, acabei de escrever. Achei. Tem alguma coisa a ver com pi, sim, Luiz. Só pi? O resultado vezes o... Não. Eu tenho raio. Só tenho raio. Ai, acabei de escrever. Meu Deus. Não sei isso. Vou voltar aqui. Presta atenção. Copiem a parte que é importante. Eu copiei já tudo. Que dá ódio. Aqui, ó. Comprimento é igual 2 vezes o pi vezes o raio. A circunferência é igual 2 vezes o pi vezes o raio. Como que é a circunferência mesmo? 2 vezes o pi vezes o raio. Quem eu vou trocar aqui que eu conheço? Eu conheço o valor do pi? Conheço. O pi é aproximadamente quem? 3, o valor do pi, quem lembra? Aqui em cima, ó. Olha aqui em cima, dando a dica para vocês. Ai, meu Deus. 3,14. Então, 2 está aqui. O pi está aqui. E o raio? Qual o tamanho do raio? Hein, Luiz? Qual o tamanho do raio? Não. Ferraz, qual o tamanho do raio? Isso, tá aqui, ó. 11,75. Era você quer dividir, né? Não. Isso aqui. Agora é só multiplicar. Faz 2 vezes 3,14 primeiro. Então lá. 3,14 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 casinhas depois da vírgula, 2 casinhas. Então circunferência é igual 6,28, que é o resultado de 2 vezes o pi, vezes 11,75. Como que eu faço agora? Qual conta que eu faço para achar a circunferência? Não. Vocês não estão, você viu, pessoal? Vocês não prestam atenção no que eu falo? Vezes quem, Luiz? 11,75 Vezes... Isso. 6,28 vezes 11,75. 11,75. Viu que eu passo, Sofia? Vezes 6,28. Esquece a vírgula. 8 vezes 5. 8 vezes 5. Ai, meu Deus. 8 vezes 5. 40. Subiu 4. Obrigado, Sofia. 8 vezes 7. 56. Com mais 4. 56, 57, 58, 59, 60. Fica o 0, sobe o 6. Era 8 vezes 7, 56. Com 4, subiu 60. 8 vezes 1, 8. Com mais 6, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ficou 4, sobe 1. 8 vezes 1, 8. Com mais 1, 9. Matei esse 4. Vai com Deus. Agora eu vou fazer o 2. Vou apagar os que subiram. 2 vezes 5. 10, subiu 1. 2 vezes 7. Ninguém vai responder? 14, com mais 1. 15, subiu 1. 2 vezes 1. Esse sabe, Luiz. 2 vezes 1. 2 vezes 1? É. 2, com mais 1. 2 mais 1, 3. Ferraz, 2 vezes 1. 2. Muito bem, matei o 2 também. Coloca o cruzinho em homenagem a ele também. Esse aqui já estava com o cruzinho. Agora vamos lá. 6 vezes 5, 30. Fica o 0, sobe o 3. 6 vezes 7, 48.
32, com mais 3, 45, subiu 4. 6 vezes 1, 6, com mais 4, 10, subiu 1. 6 vezes 1, 6, com mais 1 que subiu, 7. Soma tudo. 0, 0, 4 mais 5 mais 0, 9. 9 mais 3 mais 5, 9 mais 3, 12, com mais 5, 17, subiu 1. 1 mais 2 mais 0, 3. 7 mais ninguém, 7. Nossa senhora, 737.900. Não, nós não terminamos ainda. Temos que devolver as casinhas da vírgula, isso mesmo. Então eu tenho duas casinhas embaixo, duas em cima. Quantas casinhas eu tenho ao todo? 4. 1, 2, 3, 4. 73, ó, o zero à direita lá no fim não vale nada. Então vai ser aproximadamente 73,79 centímetros a circunferência dessa boca do lixo. Certo? Então agora vai subir a resposta com a letra bonitinha. Vou apagar essa aqui que a minha letra ficou. Hã? Não, esqueci. É que esse material aqui, esse vai ter na atividade 1. O do terceiro bimestre não deu tempo de eu fazer ainda. Olha lá. Então vamos lá, usar essa fórmula, foi usado, né? Cadê? 2 vezes π vezes raio, 2 vezes 3,14 vezes 11,75, deu 73,79 centímetros. Certo? Agora sim, aplicando. Determine o comprimento da circunferência de um pneu de bicicleta cujo aro 29 tem um raio, mede um raio de 31,1 centímetros. Olha a surpresa aqui. Quantos que está o pi agora? 3,10 ou 3,1. Por que eles fizeram isso? Porque eles podem arredondar para quantas casas eles quiserem. Eles quiserem arredondar só para uma. Assim fica mais fácil. Não tão preciso, mas mais fácil. Então como que fica mesmo, Luiz? É 3,1. Então lá, π é igual π. Circunferência é igual 2 vezes o π vezes o raio. Qual o valor do π que ele pede para eu usar? 3,1. Qual o tamanho do raio que ele falou para mim? 31,1. Vamos lá, Luiz, começando aqui. 2 vezes 3,1. Você vai fazer 2 vezes 3,1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma. Devolve essa uma. Então aqui deu circunferência igual 6,2 vezes 31,1. O que eu faço agora, Luiz? Você acertou já hoje. Vezes. Quem vezes quem? 6,2 vezes 31,1. Muito bom. 31,1 vezes 6,2. Esquece a vírgula. 2 vezes 1? 2. 2 vezes 1? 2. 2 vezes 3? 6. Matei esse 2. Vai com Deus. 6 vezes 1? 6. 6 vezes 1? 6. 6 vezes 3? 18. Subiu 1, abaixou. É? Somando. 2 mais ninguém? 2. 2 mais 6? Quanto que dá 2 mais 6? 8. 6 mais 6? 12. Fica o 2, sobe 1. 1 mais 8? 9. 1 mais ninguém? 1. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Eu tenho uma em cima e uma em baixo. Duas casinhas. Quantos que deu? Circunferência é igual 192,82 centímetros. Cada vez que o pneu roda uma volta inteira, ele anda quase quantos metros? 192,82 centímetros é quase quantos metros? 1 metro e 92 centímetros. Ou seja, arredondando, dá para falar que é aproximadamente 2 metros cada vez que o pneu dá uma volta completa
é quase 2 metros. Se ele der 10 voltas, ele vai andar 19 metros e 28 centímetros, né? 10 voltas do pneu. O pi não se enquadra na regra lá do... Só é 1 se for 0. Tipo, depois da vírgula? Não, porque ele tem infinitas casas depois da vírgula, né? Ele é um tipo... E quando ele é um número, ele é um número irracional, não tem fim. Aí o que acontece? Na hora de arredondar mesmo, ó, como aqui é 4, ele mantém 1. Se ele fosse 5, ele ia para 2, né? Mas esse negócio de vírgula é só para valores, né? É, só... Não, para qualquer número quando você vai arredondar. Olha lá, agora sim apareceu. Gostou da explicação? Deixa o like e se inscreva no canal. Subindo a resposta bonitinha. Olha lá, 2 vezes π vezes raio. 2 vezes 3,1, porque ele pediu para eu usar como 3,1, vezes 31,1, que é o raio. Daí deu 192,82 centímetros. Deixa eu ver um negócio aqui, Sofia. Se você ficou curioso, vou mostrar um negócio. Tem o número π aqui na calculadora científica? Tem. Vou usar o número π da calculadora, eu não vou digitar 3,14. 2 vezes o π, ó, colocou o número π aí com umas 15 casas depois da vírgula, vezes 31,1. Então o tamanho mais próximo possível é de 195,47, viu? Aumentou quase 3 centímetros a mais, porque eu usei mais casas depois da vírgula. Quanto mais casas você usar depois da vírgula, mais precisão vai ter no resultado. Tá bom? Quanto menos casas você usar, menos precisão. Vamos supor que eu vou usar o π como se fosse 3 inteiro, não vai ter vírgula. Seria 2 vezes 3 vezes 31,1. Aí daria uma circunferência de 186,6. Entendeu? Quanto mais casas você pôr depois da vírgula, mais preciso será o resultado. Logo, o comprimento do pneu é de 192,82 centímetros. O que aprendemos nessa primeira aula de hoje? Estabelecer o número π como a razão entre a medida do comprimento de uma circunferência e seu diâmetro, tá? Então, a medida do comprimento de circunferência dividido pelo diâmetro vai dar o valor de π, que é aproximadamente 3,14. Se eu for fazer com uma casinha só, 3,1. Se eu for fazer o número inteiro, seria o 3. Tudo isso é aproximadamente. Quanto mais casas nós tivermos depois da vírgula, mais preciso vai ser o seu resultado. Não se esqueçam de realizar o Tarefa São Paulo pelo site ou pelo aplicativo. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. Finalizamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal.